Talvez vão me chamar de louco, mas sempre tive um certo medo de igrejas. Tive a sorte do meu pai decidir abandonar a religião, então nunca precisei visitá-las por obrigação. Mas de qualquer forma, muitas vezes fiz isso para acompanhar meus avós ou minhas tias, irmãs da minha avó, solteiras até a morte e sempre dedicadas de corpo e alma a Deus. O bairro dos meus avós é antigo. A poucos passos de sua casa há uma pracinha e bem em frente a ela, uma igreja muito pequena que quase parece uma casa. Todos os padres do local acabavam se tornando grandes amigos da minha família, mas nessa igreja em particular, o padre que ficou por mais tempo praticamente se tornou outro tio para mim. Fazia algum tempo que não íamos lá, pois por conta do trabalho do meu pai, ficamos fora por quase 2 anos. Eu tinha 17 anos e minha avó dizia que quase não me reconhecia quando cheguei. Havíamos chegado de surpresa e enquanto preparávamos tudo para o jantar, minha avó me pediu que fosse chamar o padre Daniel, dizendo que ele ficaria muito feliz em nos ver. Com certeza a porta da igreja está aberta, mas, se não estiver, dê a volta e bata na portinha pequena que fica no apartamento atrás da igreja. Ela me instruiu. Fiz como ela disse e saí correndo, atravessando o parque. Como já mencionei, as igrejas sempre me causaram uma sensação estranha, mas eu estava há 2 anos sem entrar em uma e pensei que, agora que estava quase adulto, talvez fosse hora de deixar esses medos para trás. A igreja estava aberta e no primeiro banco, perto do altar, havia uma senhora rezando. Não quis interrompê-la e passar por ali, então sentei-me na última fileira, esperando ver o padre Daniel para convidá-lo. A senhora parecia estar rezando um rosário ou algo assim, pois os minutos passavam e ela continuava, cada vez mais alto, como se rezasse com muita fé ou pedindo algo muito importante. Depois de um tempo, ela se levantou e foi em direção a uma porta atrás do altar. Eu não queria me aventurar mais. Naquele momento, os nervos que eu sentia quando criança em lugares como esse haviam voltado com força total. No entanto, se a igreja ainda estava aberta, então o padre não deveria estar no apartamento atrás. Eu teria que criar coragem e entrar um pouco mais. Felizmente, enquanto tentava me encorajar, ouvi passos se aproximando. Era ele. O padre demorou um momento para me reconhecer, mas depois me cumprimentou com muita alegria e eu retribuí. "O que você está fazendo aqui sozinho?" Ele perguntou. "Vim convidá-lo para jantar, padre. Estamos com vontade de conversar com o senhor", respondi. "Ok, vou pegar meu telefone e já vamos", ele disse. "Se quiser, pode fechar a porta enquanto isso, para que ninguém mais entre me procurando." Eu mencionei que havia uma senhora rezando e que ela tinha ido para a porta atrás do altar. O padre sorriu e pediu que eu fosse até aquela porta procurá-la enquanto ele pegava o telefone. Não entendi por que ele disse aquilo, mas fui até a porta. Quase desmaiei quando vi que atrás da porta havia apenas um pequeno espaço com caixas e objetos guardados das cerimônias. Não havia saída, nem mesmo espaço para que alguém pudesse permanecer ali. Quando o padre voltou, olhei para ele querendo perguntar, mas ele apenas sorriu novamente, assentiu e colocou a mão em meu ombro. "Não se preocupe. Eu sei. É difícil de acreditar", ele disse. Com o tempo, descobri que aquela senhora que rezava era aparentemente um espírito que nunca havia incomodado ninguém, embora muitos já a tivessem visto, incluindo o próprio padre Daniel. Olá, diário. Meu nome é Patrícia e este relato remonta a 1994, quando minha prima Angélica vivia em São Cristóvão, um lugar conhecido por suas tradições, mas onde também vivemos histórias obscuras. Angélica era uma jovem alegre, trabalhadora e linda. Seu sorriso iluminava qualquer ambiente em que chegava, e seu caráter amável fazia com que todos quisessem estar perto dela.
Foi em uma festa que ela conheceu José Luiz, um homem um pouco mais velho que ela, de palavras doces e gestos encantadores. Desde o momento em que se viram, parecia que estavam destinados a ficar juntos. A relação entre eles começou como um verdadeiro conto de fadas. José se mostrava o namorado perfeito. Era atencioso, detalhista e sempre preocupado com Angélica. Os primeiros meses do relacionamento foram cheios de momentos felizes, passeios, noites de dança nas festas locais e longas conversas sob a madrugada. Todos admiravam o casal e Angélica não podia estar mais feliz. No entanto, com o tempo, José Luiz começou a mostrar um lado que ela não havia visto antes. A princípio, eram pequenos comentários que passavam despercebidos, perguntas sobre onde ela tinha estado, com quem havia conversado ou por que demorara tanto para chegar em casa. Angélica achava que era preocupação, mas os comentários se tornaram mais frequentes e com falta de educação. José começou a mostrar um ciúme que deixava Angélica desconfortável. Eu só me preocupo com você porque te amo e não quero que ninguém te machuque, dizia ele toda vez que ela tentava falar sobre seu comportamento. Embora Angélica tentasse justificar suas ações, no fundo sabia que algo não estava certo. A situação piorou quando José Luiz começou a limitar as saídas de Angélica. Ele exigia que ela avisasse cada passo que desse. Amigos e familiares começaram a notar as mudanças nela. A jovem sorridente e despreocupada agora estava tensa, como se medisse cada palavra e ação. O ponto crítico foi quando José lhe deu um colar. Era uma peça linda, um pingente delicado de prata com uma pequena pedra azul no centro. Ele disse que o colar simbolizava seu amor e que, enquanto o usasse, ela estaria protegida e ligada a ele. Inicialmente, Angélica ficou lisonjeada com o presente, mas coisas estranhas começaram a acontecer pouco depois de começar a usá-lo. Angélica passou a ter sonhos vívidos e perturbadores. Neles via José como uma figura sombria que a seguia por todos os lados, sussurrando coisas que ela não entendia completamente. Ao despertar, sentia-se extremamente cansada, como se não tivesse dormido nada. Além disso, ela perdeu o apetite, sofria de dores de cabeça constantes e, o mais estranho, sentia que não conseguia tomar decisões sozinha. Um dia, durante uma conversa por telefone comigo, Angélica mencionou que havia pensado em terminar com José Luiz, mas algo em sua mente a impedia. É como se uma parte de mim não pudesse deixá-lo, mesmo sabendo que ele não me faz bem, disse com a voz que dava para sentir a tristeza. Preocupada, fui vê-la e quando cheguei, a encontrei mais fraca e abatida do que imaginava. Seus olhos refletiam um cansaço profundo. Perguntei sobre o colar e ela disse que nunca o tirava, pois José insistia que era sua proteção. Vim de uma família que tem um pouquinho de cada religião e algo em sua maneira de falar me fez suspeitar que o colar estava ligado ao seu mal-estar. Naquela noite sugeri que ela tirasse o colar, pelo menos por alguns momentos, para ver se sentia diferente. Relutante no início, ela finalmente cedeu após muita insistência. Quando o tirou, sua expressão mudou completamente. Era como se um peso invisível tivesse sido retirado de seus ombros. Ela levou as mãos ao peito e respirou fundo, dizendo que sentia uma calma inexplicável pela primeira vez em semanas. Isso confirmou minhas suspeitas. O colar não era um presente inocente. Levamos o objeto a uma curandeira conhecida na região, Dona Regina. Ao vê-lo, ela pronunciou algo e disse que havia uma energia obscura ligada ao colar. Explicou que provavelmente se tratava de uma amarração, um trabalho de feitiçaria feito para manter Angélica ligada a José Luiz fisicamente e emocionalmente. Esse tipo de coisa afeta não só o corpo, mas também a alma, disse Dona Regina enquanto examinava o colar. Ela nos alertou que nos livrar dele não seria fácil, pois amarrações como essa são especialmente fortes e difíceis de se quebrar.
Naquela mesma noite, iniciamos o primeiro ritual. Dona Regina acendeu velas brancas e pretas, encheu um recipiente com água benta e ervas e colocou o colar no centro de um altar. Ela começou a recitar orações em uma língua que não entendíamos. Sei que parece clichê, mas durante o ritual, o ambiente realmente ficou pesado, como se o ar estivesse carregado de uma energia densa. Angélica começou a tremer e disse sentir algo tentando segurá-la. O ritual durou horas, e ao final, Dona Regina afirmou que havíamos enfraquecido o amarre, mas que precisaríamos continuar com limpezas espirituais para quebrá-lo completamente. Ela nos advertiu que José Luiz poderia reagir de forma agressiva ao perceber que seu controle sobre Angélica estava diminuindo. O processo seria longo, mas Angélica estava decidida a recuperar sua liberdade e sua vida. Nos dias seguintes, José Luiz começou a mostrar sinais de desconfiança. Embora Angélica tentasse agir com normalidade, ele percebeu certas mudanças em sua atitude. Era como se, de alguma forma, ele tivesse notado que ela estava tentando romper o vínculo que ele havia criado. José começou a aparecer sem avisar na casa e a questioná-la sobre tudo o que ela fazia. "Por que você não está usando o colar? Sabe que ele é importante para mim. É um presente muito especial que te dei", perguntou certa tarde, com um tom ameaçador. Angélica, nervosa, tentou se justificar, dizendo que havia guardado o colar para evitar que se estragasse, mas ele não pareceu acreditar. O bicho era esperto. Naquela noite, Angélica sonhou novamente com José Luiz. No sonho, ele a segurava com força, sussurrando que ela nunca conseguiria escapar dele. Ela acordou suando frio, com a sensação de que algo obscuro continuava a persegui-la. Decidimos contar a Dona Regina o que havia acontecido, e dessa vez a curandeira se mostrou mais preocupada do que antes. "A amarração ainda está ativa, embora tenhamos enfraquecido. Precisamos agir antes que ele tente reforçá-la", disse enquanto preparava um segundo ritual. Esse novo procedimento exigia mais tempo e energia, pois Dona Regina não só buscava romper o vínculo entre Angélica e José Luiz, mas também protegê-la. O ritual começou ao entardecer. Dona Regina levou Angélica a um pequeno casebre cercado por árvores. Lá havia preparado um altar com velas, flores e uma figura de madeira esculpida que representava uma divindade protetora. Durante o ritual, Dona Regina acendeu incenso e pronunciou orações, enquanto Angélica permanecia sentada no centro do altar. A atmosfera era tensa e, nesse momento, Angélica começou a tremer e murmurar palavras que ninguém entendia. Dona Regina pediu que não a tocássemos e continuou recitando orações com mais intensidade. Finalmente, Angélica soltou um grito agudo e desmaiou. Quando ela acordou, sentia-se exausta, mas também mais tranquila. Dona Regina garantiu que havia conseguido romper uma parte importante da amarração, mas que o processo não estava completo. Também nos alertou que José Luiz tentaria se aproximar novamente, dessa vez de forma mais agressiva. Essa advertência não demorou a se concretizar. No dia seguinte, José Luiz apareceu na casa de Angélica e exigiu falar com ela. Seu tom era desesperado, quase suplicante. "Sinto que algo está errado entre nós e não entendo por que você está tão distante. Você quer acabar com a nossa relação?", perguntou ele, enquanto seus olhos mostravam raiva e desespero. Embora Angélica tentasse manter a calma, seu nervosismo era evidente. "Você não pode se afastar de mim. Está destinada a ficar comigo", disse ele. Angélica conseguiu dizer que precisava de tempo para pensar, mas sabíamos que isso não o impediria. Nos dias seguintes, José começou a agir de forma ainda mais estranha. Ele aparecia nos lugares mais inesperados, como se estivesse vigiando cada movimento de Angélica. Alguns vizinhos até relataram tê-lo visto falando sozinho, como se discutisse com alguém que ninguém mais podia ver.
Dona Regina nos disse que era provável que José também estivesse sendo afetado pelo trabalho que ele mesmo havia iniciado. A bruxaria nunca sai de graça. As energias que ele invocou estão cobrando seu preço. Se não fizermos algo, isso pode terminar muito mal para ambos. Lembro-me de nos dizer. Na etapa seguinte do ritual, Dona Regina decidiu enfrentar diretamente a energia que havia sido invocada. Durante o processo, Angélica disse sentir uma presença que tentava retê-la, como se algo invisível a segurasse com força. Mas quando o ritual terminou, Dona Regina nos garantiu que a amarração havia sido completamente rompida. Angélica começou a sentir uma mudança imediata. Sua energia voltou e os impulsos que sentia em relação a José desapareceram. Embora ainda tivesse muito a curar, finalmente conseguiu tomar a decisão de se afastar dele completamente. José Luiz, por sua vez, continuou a se deteriorar. Sua obsessão por Angélica nunca sumiu e seu comportamento tornou-se cada vez mais assustador. Isso o afastou de amigos e familiares. Alguns disseram tê-lo visto vagando pelas ruas, murmurando o nome de Angélica e buscando desesperadamente algo que nunca poderia recuperar. A vida de José Luiz entrou literalmente em autodestruição. Ele perdeu o emprego por chegar constantemente atrasado e assustar os colegas com seu comportamento. Com o tempo, afastou-se de todos, incluindo as poucas pessoas que tentaram ajudá-lo. Todo o seu cabelo caiu e ele tornou-se uma sombra do que já foi. Um dia, simplesmente desapareceu. Alguns acreditavam que ele havia deixado a cidade em busca de um novo começo em São Paulo. Outros asseguravam que teve um fim trágico, embora nunca se confirmasse nada. Para Angélica, esse capítulo sombrio marcou um antes e um depois em sua vida. Embora os rituais de Dona Regina a tenham libertado da amarração, o processo de cura completa levou tempo. Com o apoio da família, Angélica decidiu mudar-se, deixando para trás a antiga cidade e todas as lembranças ligadas a José. Ela encontrou trabalho em uma loja de artesanato e, aos poucos, reconstruiu sua vida. Com o passar dos anos, conheceu um homem gentil e compreensivo que a ajudou a recuperar a confiança. Hoje, Angélica vive feliz com o marido e os filhos. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Há não muito tempo, quando eu era pequena, aconteceu um caso muito comentado no povoado, e até hoje ainda se fala dele. O que aconteceu é suficiente para deixar qualquer um arrepiado. Ainda hoje, quando alguém quer assustar alguém de brincadeira, dizem que aquele homem vai aparecer e que já sabem o que vai acontecer. Embora confiemos que ele não voltará e que essas histórias sejam apenas brincadeiras, imaginar que isso pode realmente acontecer ainda me deixa com um frio no estômago. Quando eu tinha 12 anos, coisas estranhas começaram a acontecer no cemitério do povoado. Tudo começou depois que enterramos uma vizinha, uma senhora conhecida por todos, que já tinha passado dos 90 anos. Apesar disso, ela parecia forte e caminhava sem dificuldades, embora seu corpo já estivesse bastante curvado. Quase sempre ela ficava na praça do povoado, vendendo ervas, raízes e outras coisas que colhia no campo. Um dia minha mãe foi até a casa dela para comprar um remédio amargo para o estômago. Como ninguém atendia, ela entrou pela janela que estava meio aberta e encontrou a senhora sem vida na cama, aparentemente morta enquanto dormia. Apesar de já esperarmos por esse momento há anos, foi muito triste. Em algum momento, todos nós já havíamos recebido a ajuda dela, seja para aliviar alguma doença ou conseguir ervas para um caldo ou remédio. Muitas pessoas compareceram ao funeral para se despedir no cemitério. Enquanto rezavam e cantavam antes de enterrá-la, eu me afastei um pouco para olhar outros túmulos.
Gostava de ver como as pessoas decoravam as sepulturas, onde seus entes queridos descansariam para sempre. Embora o povoado fosse pequeno e muitos vivessem de maneira humilde, eles gostavam de investir nas tumbas, às vezes com economias próprias ou com dinheiro enviado por parentes que viviam em estados mais ricos. Não sei se era por carinho ou uma espécie de competição para ver quem fazia a sepultura mais bonita. Talvez fosse por isso que eu gostava de observar. Não muito longe da sepultura da senhora, havia uma que tinha sido ocupada recentemente. Cerca de uma semana antes, um jovem que não podia andar havia falecido e foi enterrado ali. Notei que nem as flores nem a coroa deixadas no sepultamento estavam mais lá. Geralmente tudo permanece até completar um ano. Por isso era estranho que não houvesse nada, ainda mais no caso dele, que havia falecido há pouco tempo. A terra ainda estava fresca e parecia remexida, como se alguém tivesse mexido nela. Quando minha mãe veio me procurar, muito zangada porque não gostava que eu andasse sozinha pelo cemitério, contei a ela o que vi. Ela respondeu que provavelmente algum cachorro tinha entrado ou que talvez fosse uma criança travessa brincando por ali. Mesmo eu, que era um pouco travessa, sabia que havia lugares em que não se devia mexer e que a terra do cemitério é perigosa, por assim dizer. Voltamos para casa sem dar mais atenção ao ocorrido. Uma tarde, enquanto minha mãe varria a rua, passou uma amiga dela responsável pela secretaria paroquial e braço direito do padre. Ela contou à minha mãe que várias pessoas haviam procurado o padre para relatar que os túmulos do cemitério estavam sendo profanados. Minha mãe respondeu o mesmo que havia dito a mim dias antes, que provavelmente era um animal ou alguma pessoa mal intencionada, já que ninguém estava cuidando do lugar. O vigia do cemitério havia sido levado às pressas para a cidade para ser operado do coração e estava ausente havia semanas. Para evitar mais problemas, os vizinhos se organizaram para cuidar do cemitério em turnos à noite. Mesmo assim, a terra continuava aparecendo remexida, como se alguém estivesse escavando até os caixões. Em uma reunião após a missa, um dos moradores que havia feito a vigília mencionou ter visto uma sombra perto de uma árvore grande, onde algumas pessoas costumavam pular o muro. No entanto, por causa da pouca luz, ele não conseguiu identificar quem era. Todos começaram a murmurar, apontando suspeitos e ficando assustados. Só um louco se atreveria a mexer num túmulo, comentou um senhor. Decidiram reforçar a vigilância para descobrir quem estava mexendo no cemitério. Quando finalmente capturaram o responsável, descobrimos que o motivo era completamente diferente do que todos imaginavam. Lembro-me muito bem do dia porque já passava das 3 da manhã. Estávamos todos dormindo quando fomos acordados por uma grande agitação que vinha do lado do cemitério. Ele não ficava muito longe de casa e podíamos ouvir muitos gritos. Olhei pela janela e vi algumas luzes de lanternas e também de fogo. Algumas pessoas estavam queimando galhos para iluminar o local. Eu, junto com meus pais e irmãos, fomos ver o que estava acontecendo. Quando cheguei, senti um cheiro horrível e vi um jovem de corpo alto e magro, de cabelo comprido, ajoelhado no chão. Suas roupas estavam muito sujas e rasgadas. Parecia que ele não tomava banho há semanas ou meses. Seu rosto era muito magro, com os ossos das maçãs do rosto bem marcados, e seu olhar estava desorientado, como se tivesse usado alguma substância. Muitas pessoas o rodeavam, gritando coisas que eu não conseguia entender devido ao alvoroço. Porém, ouvi claramente o que disse a pessoa que o encontrou. Ele contou aos meus pais que o descobriu no túmulo da senhora idosa que havíamos enterrado semanas antes. Aquela mulher de quem todos comprávamos ervas para remédios. Disse ter escutado o som da terra sendo removida e um forte impacto, como se algo tivesse caído no chão com força. Ele correu para o local e viu o homem próximo ao caixão, que já estava aberto. Ele havia começado a devorar parte da face, mais especificamente da bochecha da mulher.
Foi então que descobrimos que ele não profanava túmulos para roubar, mas para literalmente comer os falecidos. Fiquei horrorizada e tive pesadelos por muito tempo, sempre me imaginando naquela cena. Até hoje, de vez em quando, esses pesadelos ainda voltam. Não consigo imaginar o que teria acontecido se eu mesma tivesse encontrado aquele homem naquela noite. De alguma forma o pegaram e começaram a gritar por ajuda. Foi assim que os outros vizinhos chegaram. Comer carne humana, e ainda de um morto, era algo inconcebível. Como diziam, apenas um louco seria capaz disso. Eles levaram o homem até o prefeito, e enquanto as pessoas o escoltavam para longe, espreitei pela entrada do cemitério e vi ainda, ao lado do túmulo violado, um vulto. Certamente era o corpo parcialmente devorado daquela mulher que tantas vezes eu tinha visto na praça. Senti uma pontada muito forte no coração, um misto de horror e medo ao mesmo tempo. Como o prefeito não estava, decidiram levar o caso ao padre para que ele dissesse o que fazer com aquele homem. Apenas os homens mais fortes e idosos do povoado entraram na sacristia. As mulheres e as crianças ficaram do lado de fora. Naquela noite, ninguém dormiu, provavelmente por medo e também para saber o que fariam com o homem. O padre acreditava que aquilo era obra do diabo e que aquele homem precisava de um exorcismo. Disse que chamaria um amigo especializado nisso, pois seria a única forma de ajudá-lo. Concordaram em trancá-lo na sacristia e borrifá-lo com água benta para expulsar o mal. Não sei se foi a água ou outra coisa, mas lembro-me claramente dos gritos desesperados daquele homem. Eles ecoavam até onde estávamos rezando dentro da igreja. Como o especialista em exorcismos demoraria 1 ou 2 dias para chegar, decidiram mantê-lo ali para evitar que fugisse. Contudo, antes o prefeito chegou. Sem saber bem o que havia ocorrido, e por suas desavenças anteriores com o padre, declarou que aquilo era um assunto civil e ordenou que levassem o homem para a delegacia. Lá havia uma pequena cela atrás do prédio da prefeitura. O padre não resistiu e deixou que o levassem. Pensando que o homem só fazia aquilo com mortos, colocaram-no junto com outro homem, de uma idade mais avançada. Por estarem sob vigilância, não imaginaram que algo pudesse acontecer. Contudo, dizem que não se passaram 2 horas antes que ele começasse a morder a orelha do rapaz, arrancando pedaços dele. Isso foi a última coisa que soubemos sobre aquele homem. As autoridades da capital vieram buscá-lo e disseram que o levariam para uma ala onde ficavam os doentes mentais, quase como se fosse um hospital psiquiátrico. Muitos anos se passaram desde esse acontecimento, mas me lembro como se fosse ontem. Nunca soube, e também nunca tive coragem de perguntar quem era ele. Não sei se era alguém de fora ou alguém do povoado. Ninguém fala sobre isso. Para mim é provável que muitos o conhecessem, pois, do contrário, ele não teria saído vivo naquele dia. Se não fosse conhecido, provavelmente a população o teria linchado. Dizem que nesses lugares onde colocam os doentes mentais, o governo acaba soltando-os depois de um tempo porque não consegue sustentá-los. Além disso, essas doenças nunca são realmente curadas, e quando são soltos, eles podem voltar. Por isso, quando queremos ameaçar alguém, dizemos que o canibal pode levá-lo. O padre ainda alerta que, se ele voltar, devemos ter cuidado, pois o exorcismo nunca foi feito. Tenho 26 anos e trabalho como designer gráfica. Sempre fui uma pessoa de mente aberta, mas o que aconteceu comigo há alguns anos é algo que nem eu consigo explicar. É uma experiência que me marcou para sempre e que até hoje compartilhei com muito poucas pessoas, porque temo que ninguém acredite em mim. Tudo aconteceu no verão de 2014. Minha melhor amiga, Valéria,
estava morando temporariamente no Canadá estudando idiomas e me convidou para visitá-la durante as férias. Fiquei animada porque, além de revê-la, iria conhecer novos lugares. Um desses lugares era um parque de diversões que havia sido inaugurado perto de onde ela morava. Segundo ela, o parque era enorme e praticamente novo, então decidimos passar o dia lá. Chegamos cedo e, logo de início, percebemos que o estacionamento estava quase vazio. Pensamos que era porque ainda era cedo, o que nos pareceu perfeito para aproveitar os brinquedos sem enfrentar longas filas. O parque tinha de tudo, de montanhas russas a atrações para crianças pequenas. Mas, desde o começo, algo parecia estranho. Os funcionários do parque vestiam um uniforme verde. Todos usavam óculos escuros e exibiam sorrisos permanentes. Não importava se estavam interagindo com alguém ou apenas parados. Eles sempre tinham aquele sorriso no rosto. No início, Valéria e eu brincamos dizendo que eles queriam imitar o parque mais famoso do mundo, onde todos os personagens são incrivelmente amigáveis, mas havia algo nos sorrisos deles que não parecia natural. O dia transcorreu sem incidentes, embora notássemos que mesmo ao entardecer, o parque continuava vazio. Achamos que isso era algo bom porque não precisaríamos enfrentar filas. Decidimos ir em uma montanha-russa com temática de dinossauros que ficava na parte de trás do parque. Era uma atração fechada, ou seja, o percurso era todo interno. Havia cerca de 7 pessoas na nossa frente, incluindo 2 crianças pequenas. Quando chegou a nossa vez, colocamos os cintos de segurança e o brinquedo começou. Tudo estava indo bem, até que no meio do percurso o brinquedo parou. Depois de alguns minutos de espera, uma voz nos alto-falantes nos informou que havia ocorrido uma falha e que precisaríamos sair. Minha amiga e eu soltamos os cintos e saímos por uma porta de emergência à nossa direita. O estranho foi que as outras pessoas saíram por uma porta à esquerda. Valéria me disse que, provavelmente, ambas as portas levavam ao mesmo lugar, então não demos muita importância e seguimos em frente. O corredor em que entramos era estreito, e as luzes estavam espaçadas, deixando trechos completamente às escuras. O ambiente era frio e cada passo que dávamos criava eco. Parecia que nunca íamos chegar a lugar algum, quando finalmente vimos uma porta no final. Ao abri-la, saímos de volta para o parque, mas algo estava muito errado. O clima tinha mudado completamente e estava chovendo. Os funcionários agora usavam uniformes de um cinza escuro e, embora continuassem com aqueles mesmos sorrisos, pareciam ainda mais inquietantes. Tentamos nos abrigar da chuva enquanto caminhávamos na direção que acreditávamos ser a saída. No caminho, vimos várias crianças andando sozinhas. O mais estranho era que todas tinham expressões de medo e confusão, como se não soubessem onde estavam. Valéria tentou falar com uma menininha perguntando se ela estava perdida, mas antes que a menina pudesse responder, um dos funcionários apareceu. Com aquele mesmo sorriso perturbador, ele nos disse: "Tranquilas, ela está comigo. A mãe dela me pediu para cuidar dela." Ele pegou a menina pela mão e a levou. O que mais nos impactou foi como a menina mudou naquele momento. Sua expressão de medo desapareceu e ela ficou com um olhar vazio, quase como se estivesse hipnotizada. Valéria me olhou e disse: "Isso não está certo. Precisamos ir embora." Concordei e começamos a caminhar mais rápido na direção que imaginávamos ser a saída. Mas algo estranho começou a acontecer. Por mais que caminhássemos, sempre acabávamos no mesmo lugar, a montanha-russa de onde tínhamos saído. Minha amiga quis perguntar a um funcionário onde ficava a saída, mas eu a detive, não confiava neles. Seus sorrisos me davam arrepios, e seus movimentos eram estranhos, quase mecânicos. Então decidimos continuar procurando por conta própria. No caminho, vimos mais funcionários levando crianças pela mão. Todas as crianças tinham aquela mesma expressão vazia, como se tivessem perdido a vontade própria.
Foi então que Valéria me pediu para olhar discretamente para trás. Os funcionários estavam nos observando e cochichavam entre si. De repente, um deles começou a se aproximar. Fiquei paralisada quando o senti parado atrás de mim. Com uma voz gentil, mas que me causou calafrios, ele perguntou: "Está tudo bem?" Valéria respondeu que sim, mas que estávamos procurando a saída. O funcionário nos disse para segui-lo, e embora estivéssemos com medo, não vimos outra opção. Ele nos levou a uma área do parque onde já não havia brinquedos, apenas árvores. Ele apontou um caminho no meio da floresta e disse que no final encontraríamos a saída. Ele ficou parado lá, nos observando enquanto nos afastávamos, acenando com a mão. Assim que o perdemos de vista, começamos a correr. Não sei por quanto tempo corremos, mas quando finalmente vimos o estacionamento, me senti um pouco aliviada. No entanto, ao chegar lá, percebemos que o carro de Valéria não estava mais ali. O clima tinha mudado novamente. Agora fazia sol e calor, e o estacionamento estava mais cheio do que quando chegamos. Decidimos pegar um ônibus para sair dali o mais rápido possível. Durante o trajeto, nossos celulares começaram a se encher de mensagens e chamadas perdidas. Eu tinha mais de 50 chamadas da minha mãe e de outros familiares. Quando liguei para minha mãe, ela atendeu chorando e perguntou onde eu estava. Disse a ela que tínhamos ido ao parque de diversões, mas sua resposta me deu uma reação que nem sei descrever. Segundo nossas famílias, estávamos desaparecidas há 10 dias. A polícia tinha nos procurado, e embora tivessem encontrado o carro de Valéria no estacionamento, não havia nenhum rastro nosso. Os funcionários do parque garantiram que nunca nos tinham visto e que não aparecíamos nas gravações de segurança. Voltamos para casa com nossas famílias, mas ninguém acreditou em nós. Pensaram que tínhamos fugido por algum motivo absurdo. Até hoje não sei o que aconteceu naquele parque e ninguém acredita em nós. Às vezes penso nas crianças que vimos e me pergunto o que aconteceu com elas. Eu estava hospedado em uma cabana no Canadá. É um alojamento da família, nada muito grande ou luxuoso, apenas algo que meus avós construíram e mantiveram. Com isso, de vez em quando, alguém da família aproveitava uma estadia lá. Isso foi logo após o Ano Novo, e eu planejei ficar 3 noites na cabana. Era no meio do nada, em uma propriedade fora da rede elétrica, que eu só conseguia acessar de motoneve, o que era normal nessa época do ano. Quando cheguei lá, liguei o aquecedor a lenha e organizei minhas coisas no quarto. Em apenas 30 minutos, comecei a sentir o alívio que estava esperando. O tempo parecia passar mais devagar ali e não havia nada para sobrecarregar minha mente. Eu podia simplesmente relaxar e aproveitar a paz e o silêncio. O resto daquele dia e noite foi tranquilo. Levantei-me de manhã ao nascer do sol, preparei o café da manhã no fogão a lenha e depois me agasalhei para sair e pegar mais lenha. Quando abri a porta da frente, fiquei surpreso. Havia pegadas na neve chegando bem até a cabana. Imediatamente saí e olhei ao redor, depois segui as pegadas por um tempo. Elas levavam à floresta, sem sinais de irem em direção à estrada, que fica a vários quilômetros de distância. Como alguém poderia estar tão longe sem ter usado um motoneve? E por que estava ali para começo de conversa? Fiquei realmente confuso, especialmente porque a pessoa tinha que ter chegado à cabana no meio da noite. Caso contrário, eu teria ouvido pela manhã. Peguei lenha no galpão e a levei para dentro. Pensei em ir embora, mas imaginei que se vieram e não fizeram nada, deve ter sido um acidente. Sem mencionar o quanto era trabalhoso ir e voltar da cabana, isso tornaria essa viagem um grande desperdício se eu fosse embora. Sentei-me perto do fogo e fiquei atento pelas próximas horas. Não vi nada.
À medida que o sol subia e a temperatura aumentava, vesti meu casaco novamente e quis dar uma volta na floresta para passar o tempo. Decidi aproveitar a oportunidade para ver se as pegadas levavam a algum lugar. Talvez eu encontrasse outra cabana ou algo assim, o que me deixaria mais tranquilo. As segui para dentro da floresta. Andei por provavelmente 20 minutos, sem encontrar nenhum sinal de nada. Era apenas uma trilha contínua de pegadas na neve, atravessando a floresta, até que de repente ouvi algo à minha frente. Virei a cabeça rapidamente e olhei adiante. De repente estava quieto e tudo estava parado, apenas árvores e neve sem fim. Eu sabia que o que ouvi foi o som de um passo. Não havia como confundir. Senti arrepios por todo o corpo, pois sabia que alguém estava lá, provavelmente se escondendo atrás de uma das árvores. Olá? Tem alguém aí? Não houve resposta, nem mesmo o menor som. À medida que a tensão aumentava, senti que precisava fazer algo. Decidi me virar e correr de volta para a cabana. Arrumei tudo o mais rápido que pude, tranquei e voltei de motoneve para a estrada. Não sei o que aconteceu naquele lugar ou o que iria acontecer, mas não tenho dúvidas de que a pessoa na floresta era a mesma que apareceu no meio da noite. Ele estar voltando para minha cabana só mostra que não foi um acidente. Não voltei lá desde então. Sou caminhoneiro há 14 anos e percorro longas distâncias, especialmente entre Colômbia e Equador. Vocês podem imaginar o quanto são extensas essas viagens, que costumam durar 1 ou 2 dias. Hoje quero contar algo que me aconteceu há alguns meses enquanto transportava alimentos embalados do porto de Buenaventura, na Colômbia, até Quito, no Equador. Eram cerca de 10 ou 11 da noite quando saí de Buenaventura. Eu estava ouvindo música tranquilamente no rádio até chegar a uma área com muitas árvores. Lá, de repente, a música começou a desaparecer, dando lugar a uma estática chata. Decidi desligar o rádio e continuar a viagem, sem dar muita importância ao ocorrido. Mais adiante, tentei ligar novamente, mas não houve resposta. O aparelho não funcionava, mesmo sendo novo e comprado há apenas 1 mês. Por volta das 2 da manhã, já estava descendo em direção a Ipiales, perto da fronteira com o Equador. A rodovia estava deserta e só se ouvia o rugido incessante do freio de motor, já que a descida era longa e íngreme. Quando passei por San Juan, de repente todas as luzes do veículo se apagaram e eu fiquei no escuro. Fiquei assustado, embora o caminhão continuasse funcionando perfeitamente. No entanto, considerando o quão perigoso era estar sem luzes, decidi parar e colocar alguns sinais de advertência para me tornar visível, na medida do possível, pois nem as luzes de emergência funcionavam. Pensei que pudesse ser um problema na bateria, embora o caminhão devesse ter desligado por completo. Com a lanterna do celular, procurei algum cabo desconectado, mas não havia nada. Tudo parecia em ordem. Então, atrás de mim, ouvi passos sobre o asfalto. Virei-me surpreso e vi uma mulher descalça com roupas sujas. "Boa noite, amigo. O que aconteceu?" ela disse. A verdade é que sua aparência e seu surgimento naquele horário em uma estrada como aquela me deixaram intrigado. Desde que passei pelo último povoado, não tinha visto um único carro. Expliquei a ela sobre o problema das luzes, ao que ela respondeu: "Reconecte os cabos e verá que funcionará." Eu fiz isso e, para minha surpresa, as luzes voltaram a acender. Despedi-me dela e ela seguiu caminhando, desaparecendo no mato da montanha, movendo-se de uma forma estranha, quase como um zumbi. Peço perdão, mas disso eu ri naquele momento. Bom, achei que ela devia morar em alguma casa nas montanhas e continuei meu caminho. Eram 4 da manhã
e eu já estava a caminho da ponte de Rumichaca, pronto para cruzar para o Equador, quando de repente o rádio ligou novamente. Uma estática forte invadiu o som. Ao fundo, consegui distinguir claramente gritos agonizantes e desesperados de alguém pedindo ajuda. Tentei desligá-lo, mas foi em vão. O walkie-talkie que uso para me comunicar com outros colegas também ligou e emitia o mesmo som. Quando cheguei à ponte, ambos se desligaram de repente. Depois de passar por Tulcán, já no Equador, de forma impossível vi novamente a mesma senhora que havia me ajudado horas antes. Ela me olhou com a boca aberta, como um abismo, e os olhos completamente negros. Foi tudo que consegui ver antes de atropelá-la. Um grito semelhante ao do rádio inundou a área. Eu estava tão assustado que nem parei para ver. Meu objetivo era chegar ao meu destino o mais rápido possível. De verdade, agradeço a Deus por ter chegado são e salvo com os primeiros raios do sol. Naquela noite, tive um pesadelo em que a mesma senhora me perseguia com a boca aberta. A situação se repetiu durante vários dias. Ela aparecia em todos os meus sonhos, me atormentando. Foi então que percebi que havia algo estranho no meu caminhão. Notei isso porque sempre que eu dormia nele, sonhava com aquela mulher, o que não acontecia em outros lugares. Cansado da situação, decidi contar isso a um dos meus colegas, que então me disse: "Esse fantasma se apegou à sua mula", referindo-se ao caminhão. Ele falou sobre uma amiga sua que entendia de exorcismos. Logo a contatei. Ela veio à minha casa e fomos ao estacionamento onde eu deixava o caminhão. Ao entrar na área da cama, vimos marcas de mãos sujas, como se alguém tivesse tentado sair dali. A cena quase me fez vomitar de medo, mas a mulher, sem se abalar, recitou algumas palavras estranhas e espalhou sal por todos os cantos do caminhão, enquanto também borrifava água benta. Ao terminar, disse que eu deveria esperar pelo menos um dia antes de sair com o caminhão de novo. Desde então, passei várias noites no caminhão sem sonhar com aquela senhora. Quando vou ao Equador, procuro fazer isso durante o dia, pois já não gosto de dirigir à noite, especialmente pela rota Pasto e Piales.